Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nesse mês de janeiro, nós estamos com o tema O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Isso tudo conhecendo a Deus. E a primeira parte do caráter e da natureza de Deus que nós precisamos conhecer, compreender e aceitar é sobre a sua soberania. Compreender, aceitar a soberania de Deus pode nos dar um futuro e uma esperança. Quando nós lemos os jornais hoje, nós trememos e até tememos. Não é de se admirar por causa das notícias que parecem anunciar que estamos prestes a chegar ao juízo final. Muitas vítimas de crime, muito desemprego, inflação, fazem parte das estatísticas. Muitas coisas também da natureza, como enchentes, terremotos, tornados. Quando nós olhamos essas tristes notícias, até mesmo quando descobrimos o câncer, quando descobrimos outros tipos de enfermidades, como passamos por essa pandemia, mas o que nós precisamos entender que tem coisas que só Deus pode trazer esperança. Temos visto também as estatísticas dos divórcios, dos lares destruídos, e tudo isso nós também percebemos um colapso econômico. Não é de se surpreender que a multidão de suicidas, daqueles que se escapam para as drogas, o álcool, aqueles que vivem nas trevas da depressão. Nem os psiquiatras, psicólogos e conselheiros viram tanta coisa submergir. Tem tratado de doenças que têm atormentado a alma de toda a humanidade. Muitos pensam que Deus planejou isso. E muitos pensam que o futuro não tem esperança. Mas não é só isso só acontece, nós precisamos entender que isso só acontece quando o homem opta por viver longe de Deus, opta por viver nas trevas, governado por Satanás. Mas para aqueles que têm em Deus, pensa em Deus, crê em Deus, ama a Deus. Jeremias 29:11 diz assim: para os seus, Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jamais olhe o cristão para o dia de hoje ou o futuro lá fora da perspectiva da soberania divina. Pois se Deus não for soberano, você não poderá dar graças em tudo. Ele não poderá fazer com que as coisas colaborem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E os acontecimentos da nossa vida não serão usados para conformar-nos à sua imagem, como diz Romanos 8, 28, 29. Muitos poderão se tornar vítimas dos homens, do próprio Satanás, da natureza ou do destino, porque não amam e nem buscam e nem querem ter o conhecimento de Deus. Mas Deus é soberano e Ele nos assegura lá em Isaías 14, 24, 27, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás?
O que nós precisamos é olhar a nossa vida da perspectiva divina. Deus está sobre toda a diversidade. Olha, o nosso Deus é aquele que nos faz entender o que está escrito em Isaías 55, 8 e 9. Nossa mente muitas vezes não pode compreender a verdade se esta for separada da palavra de Deus. E ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, podemos crer sim que Deus está sobre toda a adversidade. De acordo com a palavra de Deus, se nós nos submetermos humildemente àquilo que Ele fala, quer possamos ou não racionalizar as suas palavras, se nós tomamos um preceito, um princípio de cada vez, dia a dia, nós seremos sim pacientes e podemos esperar pela revelação divina. Olha, tome, pois, cuidado para não se apoiar no seu próprio conhecimento, mas busque o conhecimento de Deus. Nós precisamos examinar as adversidades diante da soberania de Deus. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala. E tudo o que se passa deve ser filtrado pelo amor de Deus. Isaías 45, 7 diz que Deus nos dá o bem-estar e a paz, mas Ele também cria a calamidade. A palavra criar vem de bara, que significa criar, reduzir, selecionar, alimentar, escolher, remeter. E esta palavra é usada na mesma passagem para expor o desenrolar dos propósitos de Deus na história. Deus usa todas as coisas, porque tudo na terra tem um propósito. Então, Deus está dizendo que nós precisamos olhar todas as coisas pelo seu amor divino. Então, o que nós precisamos entender? Que no meio da adversidade, nós podemos olhar o amor de Deus, podemos ver os dedos divinos antes de entrarmos em desespero. Precisamos descansar, entendendo que os dedos de amor de Deus já usou muitas vezes para livrar os seus servos da adversidade. Todavia, Deus faz com que muitos possam olhar para Ele, olhando o seu amor. Lembre-se, os caminhos e os pensamentos divinos são diferentes dos seus. A fé é uma fé que se submete, aceitando o que Deus fala, sempre apoiado no seu caráter. Nos dias vindouros, você verá este ser soberano, assentado sobre o trono do universo, pois Ele é justo. Ele continua sendo compassivo, santo e reto, pois Ele é um Deus de amor. Por isso, eu digo para você, você pode descansar em Deus, porque Deus sabe e conhece o nosso amanhã, pois Ele é o nosso futuro e Ele também é a nossa esperança. Olhe a sua vida pela perspectiva divina do amor de Deus. Filtre tudo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.